Oi, oi, gente, tudo bom com vocês? Voltamos com mais um vídeo do Libertador. Olá, tudo bem? Que bom estar de volta aqui. Hoje iremos estudar o capítulo 5, um capítulo muito interessante aí sobre a história da vida de Jesus. Sim, o capítulo 5 tem o título José e Maria dedicam Jesus. E ele estava linkado à lição número 4 do trimestre, na quarta lição do nosso trimestre, que tinha o título Reconhecendo o Messias. E nessa lição a gente estudou um pouquinho sobre a dedicação de Jesus no templo, no momento que ele foi levado para ser dedicado no templo. O livro fala que 40 dias após o nascimento dele, era o costume, né, toda criança, com 8 dias elas eram circuncidadas. Então deixa claro que Jesus foi criado dentro de toda a lei, cumprindo todas as leis, né, judaicas, as leis cerimoniais, tudo mais, todas as leis que existiam naquela época. Então, e a lei de Deus, né, a lei de Deus que era seguida. Então tinha a circuncisão no 8º dia depois do nascimento, Jesus era circuncidado, e no 40 dias após o nascimento da criança, as crianças eram dedicadas no templo. E assim foi também com Jesus. E aconteceu uma coisa interessante nesse momento de dedicação. Eu falei assim, não é dedicação no templo, uma coisa tão simples, levou lá e dedicou. Mas o que esse capítulo, essa lição e tudo mais, tem para nos ensinar a respeito, né, nesse momento de dedicação de Jesus? Muito bem, ali esse momento de dedicação, a Sabrina já falou que era um ritual, uma tradição que eles faziam, que foi recomendado pelo próprio Deus quando instituiu ali o processo de sacrifícios, né? Então entrou esse ritual aí de apresentação do primogênito. Então toda pessoa que tinha o primeiro filho levava para apresentar. Esse primogênito, ele simbolizava Jesus Cristo, que era o primogênito de Do pai, Deus, né? ou seja, o Filho de Deus, Filho único de Deus, que um dia seria apresentado, seria dado como uma oferta voluntária, né? Então, assim, quando eles levam Jesus para ser oferecido, para ser apresentado ali no templo, Jesus estava simbolizando o Ele Messias, né? mesmo. E Sem saber ali, muita gente sem saber, até mesmo os sacerdotes ao receber Jesus, sem saber que estava recebendo ali o dono da simbologia, né? Quem criou tudo, né? Exatamente. Eu achei interessante uma parte aqui no livro que fala sobre os sacerdotes que receberam Jesus ali para fazer a dedicação. E fala que o sacerdote pegou ele no colo, ergueu, toda aquela cerimônia de apresentação, mal sabendo ele que estava segurando o Salvador da humanidade no colo. E interessante que fala aqui no livro que José e Maria, eles eram pobres, e o sacerdote viu apenas um homem e uma mulher, galileus, vestidos com as mais humildes roupas. Não tinha nada que chamasse atenção para falar que eram pessoas importantes. Então, eles trataram como tipo só mais um que veio apresentar um filho aqui sem nenhum tipo de importância. Não tem importância nenhuma. E na verdade ele estava com a criança mais importante de toda a humanidade, de tudo. E ele não sabia disso. Quando trazia essas crianças para serem apresentadas, ali eram oferecidos sacrifícios, né, de animais, de aves. Esses sacrifícios também simbolizavam o Filho de Deus, que tiraria o pecado do mundo. E mais uma vez ali, ao apresentar Jesus, foi feito o ritual de sacrifícios ali, simbolizando o próprio Jesus que estava ali nas mãos do sacerdote. Foi levado, tinha que levar um cordeiro, né, para ser sacrificado, e também uma rolinha, né, um filhotinho lá, passarinho, para poder sacrificar também dentro desse ritual. E tudo isso apontando para o Messias que viria, e o Messias já estava lá. E eu achei interessante porque às vezes a gente não sabe assim, a importância das pessoas, a importância assim, das coisas e pessoas, porque aqui no livro fala uma coisa que eu achei muito interessante, que diz que aquele bebê que o sacerdote estava segurando no braço, que ele, para ele não era ninguém especial, era o mesmo, o eu sou, que falou com Moisés, que chamou Moisés lá na sarça ardente, foi o mesmo que estava presente na coluna de fogo, conduzindo o povo de Israel pelo deserto, saindo do Egito e indo para Canaã.
E é o mesmo desejado de todas as nações, o prometido que viria para salvar, né, a todo mundo. Então, ele estava segurando a pessoa mais importante do mundo no colo e não sabia. E às Ou vezes, seja, estava segurando Deus no colo, né? exatamente, Já segurando imaginou Deus você? no colo e não sabia. Deus tão grande, criador de todo o universo, e você conseguir segurar Deus no colo? E isso me chamou a atenção porque, assim, como a gente, né, eu sei que a gente fala mais para adolescente, tem muitos adultos que também assistem. Aqui, se bobear, acho que tem mais adulto do que adolescente que assiste a Lição Ilustrada. Mas a gente, assim, parar para pensar um pouquinho que a gente não sabe do amanhã das pessoas. Vamos imaginar, pense em uma pessoa importante. Fala aí para mim uma pessoa que, a seu ver, era uma pessoa muito importante, que fez alguma coisa importante para a humanidade. Vamos falar um pouquinho de Bill Gates, né? Que Tá, é o criador da Microsoft aí. pronto. Uma Vamos coisa muito imaginar quando a importante. mãe dele teve esse bebê, tios, tias seguraram ele no colo, brincaram, alguma babá cuidou dele e talvez deu uns tapas e não cuidou direito, ninguém sabe, eu não sei como é que foi. As pessoas que lidaram com ele, mas ninguém sabia o que o cara ia fazer quando ele crescesse. Você pega esses grandes inventores, Thomas Edison, da lâmpada. Quem ia saber que o homem ia inventar a lâmpada? Newton, que inventou as leis de Newton, pai da física. Quem é que ia saber que o homem ia fazer tanta coisa? Ninguém. Ninguém ia saber. Aqui entra um detalhe, o motivo que nós não devemos julgar ninguém pelas aparências. Exatamente. Porque Jesus, ele veio de uma família muito pobre, escolheu nascer dessa forma, escolheu ser humilde, né? O rei do universo, viver uma vida de servidão, de humildade, de sofrimento. Então, assim, as pessoas olhavam para ele e desprezavam. A profecia de Isaías diz que ele era o mais desprezado. E no final das contas, esse bebê era a esperança para todo mundo. Era o dono de tudo, era o rei dos reis, né? Exatamente, mas por mais que muitas pessoas não viram a importância de Jesus, existiu uma pessoa, na verdade duas, que a gente vai falar aqui, eu vou falar primeiro de um, mas existiram duas pessoas que reconheceram o Messias nesse momento de dedicação. Na realidade, essas duas pessoas, elas foram ali inspiradas. E sabe Deus, o que eu achei interessante? Que aqui fala, ó, havia um homem chamado Simeão, foi uma das pessoas, e o Espírito Santo estava sobre ele. E aí foi-lhe revelado que ele não morreria sem antes ver o Salvador. Olha aí. E aí, o que eu fiquei pensando? Eu pensei no que a gente estudou no vídeo passado, dos pastores que estavam ali pastoreando e conversando sobre o Messias que viria um dia e tal, e aí o anjo vem e fala para eles. E eu fico pensando, por que o sacerdote que estava lá fazendo a dedicação de Jesus não recebeu uma revelação? Por que outros sacerdotes não receberam uma revelação? Por que as outras pessoas não receberam uma revelação? Porque aqui está falando que esse Simeão era um homem em que o Espírito Santo estava sobre ele. Era um homem de Deus. Faz toda a diferença, estava esperando gente. o Messias, igual os pastores que nós falamos lá, né? Deus, ele queria revelar para toda a nação, mas infelizmente pouquíssimas pessoas estavam esperando o Messias, né? E é essa a diferença. Será que nós estamos com o Espírito de Deus habitando na gente, fazendo a diferença na nossa vida? O Espírito Santo de Deus está sobre nós para que Deus possa nos abrir os olhos para a gente enxergar as coisas espirituais, as coisas da forma correta? Ou será que a gente está igual esses outros aí, segurando o Salvador no colo e não está sabendo? Imagina a hora que Simeão segurou Jesus assim. E que ele olhou e falou assim, e ele você recebeu a revelação de Deus naquele momento. Sim. Imagina ele falando, é esse aqui, esse menino, esse é o cara, entendeu? Esse aqui que vai destruir os inimigos do povo de Deus, esse aqui que vai destruir o pecado. Agora tem uma notícia... a emoção, igual você falou. É igual você falou, eu fico imaginando assim, gente, já pensou você tá segurando assim, gente, eu tô com Deus no colo. Gente, é muito... Para pra pensar aí e ver o que você... Ele pedia para não morrer antes de ver essa promessa cumprir, né? Né? E naquele momento que ele tá com o bebê, Deus fala para ele, é esse aí, entendeu? Tipo, aí ele falou, agora eu posso ir em paz. Agora tem uma notícia triste aí, né?
Sim. Ele olha para Maria, a mãe de Jesus, e fala assim, olha, uma espada, Ai, eu uma achei tão... espada vai Ai, eu ser arrepiei. cravada no seu peito, né? É Tipo, uma linguagem figurada simbólica, né? Está falando que ela vai sofrer muito por causa desse filho. Nossa, eu até me arrepiei, gente, porque imagine, tipo, aquela emoção, e ele fala aqui, ó, este menino está destinado a causar muitas quedas e erguer muitas pessoas. Uhum. Tipo, ele começa a falar de como Jesus vai ser significativo, como vai fazer coisas grandiosas, né? E aí ele olha para Maria e fala assim, quanto a você, as palavras, quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Olha. Tipo, gente, é muito... Ou seja, ele está dizendo assim, você vai sofrer demais por causa desse menino aqui, viu? Nossa, é muito assim. E você estuda um pouquinho a história de Jesus. Nesse livro mesmo você vai ver um pouquinho mais à frente. Tem outro livro muito bom que é o Vida de Jesus. E a Bíblia também, os Evangelhos, você vai ver o quanto Maria sofreu. Uma mãe, ao ver o seu filho sendo morto, espancado, cuspido, humilhado, e ela não poder fazer nada. Imagina você aí, seu filho sofrer qualquer coisinha desse tamanho assim, para você que é mãe ou pai que esteja assistindo aqui o vídeo, eu imagino que corta o seu coração e que você sofre. Agora imagine um filho seu passar pelo que Jesus passou. E outra, Maria foi o único filho que ela teve. Era filho único, primogênito e único. Que amor tão grande tem uma mãe pelo filho único. Imagine aí você, imagine essa mãe assistindo o assassinato do seu filho sem poder fazer nada. É isso aqui que Simeão está falando. Uma espada vai atravessar a sua alma, ou seja, vai ser uma dor sem remédio, que você vai sofrer um sofrimento tão grande, que será um sofrimento comparado com uma espada que vai lhe atravessar. E assim como Maria sofreu, imagine Deus também sofreu a mesma coisa, ou mais ainda, né, do que Maria, com certeza sofreu até mais. E para a gente finalizar, tem um trechinho que eu achei muito interessante, que eu gostaria que você finalizasse nisso, que diz que Satanás, né, lá no céu, na rebelião, ele tinha representado a Deus como egoísta, como um ser tirano, egoísta. Mas o dom de Cristo, quando Deus enviou Jesus Cristo aqui para a Terra, isso testifica que, embora o ódio de Deus, que Deus tem pelo pecado, seja muito forte, mais forte ainda é o seu amor pelo pecador. Então, Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, embora ele não suporte, ele queira acabar, exterminar com todo o pecado para não sobrar nem raiz nem rama, ele quer salvar todos os pecadores. E é isso que Satanás não entendia. E é nisso que ele perdeu, porque ele achou que Deus ia destruir o ser humano, e aí ele ia falar assim, não falei que essa lei dele ninguém consegue cumprir e tudo mais, aquela conversinha dele, mas ele se deu mal, porque Deus mostrou que por mais que ele odeie o pecado, ele ama o pecador. Satanás se deu mal nessa daí, porque ele ficava acusando Deus de injusto e tal, mas ele nunca imaginava que Deus iria se tornar um de nós para morrer ainda em nosso lugar. Né? Isso aí esbagaçou a cabeça dele. Foi o que foi a profecia que o próprio Deus falou para a serpente lá. Essa mulher vai ter um descendente que vai quebrar sua cabeça, que vai esmagar sua cabeça. E que explodiu de duas formas, né? Igual quando a gente fala quando uma pessoa, tipo assim, tipo um tabefe, explodiu a cabeça só de pensar. Naquele dia que ele fez a mulher, ele iludiu a mulher para pecar, o ditado que eu usaria, que é usado hoje para ele é assim, você arrumou para a cabeça. Ou seja, em seguida Deus já deu a sentença, essa mulher vai ter um filho que vai lhe esmagar a cabeça. Ele arrumou para a cabeça dele, ele não imaginava isso, ele foi derrotado por Jesus inúmeras vezes. E por fim, a morte dele já está decretada. Amém. Dele todos os anjos maus, e nós voltaremos a ser perfeitos e viveremos eternamente sem o pecado mais para nos atrapalhar. Amém. Amigos, pare para meditar nessa história de Jesus, um ser divino, Deus,
que decidiu se tornar homem, se tornar um bebezinho inocente, Frágil, que depende dos outros. Dependendo dos braços de um sacerdote, de uma mãe, para poder se tornar um homem e morrer em nosso lugar. Um ser divino que é espírito, decidiu se limitar num corpo humano, que é matéria, para poder pagar uma dívida que nós estávamos sujeitos a pagar, que era uma dívida com a lei de Deus, né? Essa dívida, a sentença era a morte, e ele veio pagar em nosso lugar. Pare para pensar nisso daí, quanto ele nos ama. Somente entendendo o quanto ele nos ama, não tem como ficarmos indiferentes com essa situação, a não ser também entregar a nossa vida a ele. Amém. Amém? É isso aí, gente. O vídeo de hoje ficou por aqui. A gente se encontra novamente amanhã com o próximo vídeo do Libertador, que a gente vai chegar em dias aí pra gente ficar ok junto com a lição da Escola Sabatina. Então, que vocês tenham um ótimo sábado, aproveitem aí o dia com a família e com Deus, e até a próxima. Tchau, tchau.